Olá, chicos e chicas, tudo bem? Espero que sim. Na nossa aula de espanhol de hoje, vamos aprender sobre os falsos amigos, falsos cognatos, heterossemânticos. Os três são a mesma coisa, o mesmo conceito. E vamos aprender também o que são palavras cognatas. Então, o objetivo é compreender o conceito, do que são palavras cognatas e o que são falsos cognatos, e também identificar alguns exemplos, já explorando a parte do vocabulário, a parte da pronúncia e da interpretação e significado das frases que veremos aqui no decorrer da aula. Prestem atenção na aula, porque principalmente na hora que eu vou realizar com vocês aqui um teste de conhecimentos, as atividades que eu irei pedir da aula de hoje são semelhantes aos exemplos que a gente vai estar estudando aqui, ok? E lembrando também que já é matéria para a avaliação do bloco 1. Vocês no bloco 1, que é o bloco de linguagens, vocês terão que responder uma provinha com 10 questões de língua espanhola. Então, esse conteúdo também vai estar presente na prova de espanhol, certinho? O que são os falsos cognatos, pessoal? Também chamados de falsos amigos ou heterossemânticos, são palavras que na língua espanhola elas terão a pronúncia e a grafia. Quando eu falar grafia, é a mesma coisa que escrita. Então, são palavras que têm a pronúncia ou a escrita parecidas, semelhantes, mas o significado é totalmente diferente. Apesar de muitas pessoas dizerem, que cognatos, falsos cognatos ou heterossemânticos, que todas essas três palavras têm conceitos equivalentes, mas são coisas diferentes, como a gente está estudando aqui hoje e você já está verificando. Deixa eu só mudar aqui essa telinha de lugar para me falar com vocês melhor. Olha só, então a gente vai ver o primeiro exemplo de um falso cognato, que é a palavra taza. Taza tem a escrita e a pronúncia semelhante a qual palavra da língua portuguesa? Pensa aí um pouquinho. Taza. Ah, professora, eu acho que taza se parece com a palavra taça. Quem pensou dessa forma, acertou. Taza se assemelha à palavra taça da língua portuguesa. Porém, o significado de taza não é taça. O significado é diferente. Significa xícara. Taça quer dizer xícara. Por isso que é um falso cognato ou heterossemântico, que são palavras que têm a grafia e o som parecido, semelhante, mas o significado é totalmente diferente. E agora você vai compreender o que são palavras cognatas. Palavras cognatas, elas se assemelham na grafia e quanto ao significado. Então, no caso, felicidade, observe que a grafia e a pronúncia em espanhol é parecida com o significado na língua portuguesa, felicidade. Então, isso é um cognato, que é uma palavra que eu escrevo em espanhol e essa grafia vai ser parecida com a escrita em português e o significado é igual, o significado será a mesma coisa. Então, cognato é diferente de falso cognato ou heterossemântico. É importante conhecer os falsos cognatos, pessoal. Tanto na língua inglesa quanto na língua espanhola, vocês vão estar estudando sobre os falsos cognatos, porque eles são recorrentes no Enem, são recorrentes em vestibulares, por isso estaremos sempre trabalhando essas palavrinhas durante as nossas aulas de espanhol, para que você não faça confusão na hora de fazer a compreensão de um texto, de uma música em espanhol, e acabe cometendo alguns erros.
A gente vai fazer um teste de conhecimento, uma atividade prática, assim, já bem legal. Vai assistindo a videoaula e interagindo aí para ver se você responderia certo. Se você vê a frase, mañana voy a ver la cometa. Observe aqui, eu quero chamar sua atenção para as palavras que vão estar escritas com letra maiúscula. Cometa. Cometa é um falso cognato. Se eu já te disse que falso cognato são palavras que têm a escrita e o som parecido, mas o significado diferente, você arriscaria me dizer que amanhã vai ver o cometa ou que amanhã você vai ver a pipa? Cometa ou pipa? Quem disse pipa acertou. La cometa significa a pipa. Então, o primeiro exemplo de falso cognato. Outro exemplo. Mamma, llegaré en un rato. Mamma, llegaré en un rato. Se você ouve essa frase, aí você vai pensar no falso cognato que é rato. Rato, será que significa, né, em português, rato? Ou será que rato é um momento, é um tempo, é um instante? O que você compreenderia por essa frase? Mamma, llegaré en un rato. Será que ela vem montada em um rato? Ela estará aqui logo? Se você disse que ela estará aqui logo, acertou. Rato quer dizer um momento, um instante, um tempo. Chegarei em um instante, chegarei em um momento, chegarei daqui a pouco, ok? Então, rato, dependendo do sentido da frase, pode ter todos esses significados, mas nunca rato, tá? Próximo exemplo. Que tortilha esquisita? Aqui eu já chamo sua atenção para a pontuação, que no espanhol nós sabemos, né? Aliás, eu não sei se você ainda sabe, mas no espanhol a gente utiliza o ponto de exclamação antes da frase exclamativa, ao contrário. E depois, né? Ou seja, terminou de escrever a frase exclamativa, você vai usar a pontuação normal. Isso também vai acontecer com o ponto de interrogação. Antes de uma frase interrogativa, você vai utilizar o ponto de interrogação ao contrário. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Que tortilha esquisita? Se te dissessem essa frase, você encheria o seu prato dessa deliciosa torta ou você opta por outro prato, né? Coloquei até uma imagem aqui de uma torta bem saborosa. Com certeza você ficaria um pouco confuso, porque esquisita, apesar de ter a escrita semelhante ao português, a pronúncia também, né? E esquisito em português é uma coisa ruim, é uma coisa diferente. Só que em espanhol, esquisita, quando te disser que uma coisa está esquisita, você pode encher o seu prato, porque é algo gostoso. Esquisito é gostoso, é requintado. A tradução seria que torta gostosa, que torta requintada, tá? Um outro exemplo. El chico está enojado. Você ouve, el chico está enojado, enojado. O menino está enjoado, ele vai vomitar, como a imagem está mostrando. Ou será que esse menino, ele pode te dar um soco porque ele está com raiva? O que você entende pela palavra enojado? É um falso cognato. E se você pensou que é uma pessoa que pode te dar um soco porque ela está com raiva, toma cuidado com alguém que está enojado. Enojado significa raiva, né? O menino está com raiva, o menino está irritado, então toma cuidado com uma pessoa enojada. Tá, e aí? Você chega em um lugar e alguém diz assim para você: ¿te gustan las tapas? Olha aqui o exemplo que eu dei. Antes de frase interrogativa, usa-se o ponto de interrogação ao contrário e no final da frase da forma normal. ¿Te gustan las tapas? Você, sim, gosto, né, de sadomasoquismo, você é aquela pessoa que gosta de apanhar, ou sim, aceito tira-gostos típicos. O que você entende por tapas? Tapas quer dizer tira-gosto, ou seja, quando te oferecerem um tapas, em espanhol pode aceitar, porque significa tira-gosto. Mais um exemplo de falso cognato, tá?
Soy zurdo, zurdo. Será que zurdo quer dizer uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela é surda? Ou zurdo quer dizer uma pessoa que é canhoto, que escreve com a mão esquerda? Então, para um zurdo, você vai falar mais alto ou você vai arrumar uma cadeira, por exemplo, em que aquelas cadeiras adaptadas hoje justamente para uma pessoa que é canhota. Se você pensou que zurdo é canhoto, você acertou, tá? Soy zurdo, soy canhoto. Mais um exemplozinho aqui para vocês de um falso cognato. Mi esposo trabaja em una oficina. Que deve vestir? Então, olha só, tradução da frase. Meu esposo trabalha em uma oficina. Que deve vestir? Então, se ele trabalha em uma oficina, ele deve usar um macacão, como está aqui na figura, ou ele deve usar um paletó e uma gravata. Se você pensou que ele deve usar um macacão, você errou. Por quê? Porque oficina, apesar de ter a escrita semelhante ao português, não quer dizer oficina onde conserta-se carro, moto, bicicleta. Oficina significa escritório. Então deve vestir, né, aqui no caso, terno e gravata. Mais um exemplo aqui para vocês. Fuimos molestadas por 2 borrachas. Será que borrachas quer dizer o quê? Borrachas quer dizer borracha. As pessoas foram incomodadas por 2 borrachas ou elas foram incomodadas por 2 bêbados? Se você respondeu que borrachas significa bêbado, também acertou, tá? Então, borracha também é um falso cognato. E aqui neste exemplo, não há aula. Hoje não vai ter aula ou não há sala de aula? O que será que significa aula? A escrita e a pronúncia é a mesma da língua portuguesa, aula, porém é um falso cognato. Então o significado é diferente. Muito bem. Palavras que têm o som e a escrita semelhantes à língua portuguesa têm um significado totalmente diferente. Isso é um falso cognato. Então, aula significa sala de aula, ok? Então, pessoal, olha só o que eu tenho para dizer para vocês agora, já finalizando o nosso momento. Entonces, hay que poner mucha atención al español, porque não é tão fácil como piensas. O que eu disse? Então, temos que prestar muita atenção ao espanhol, porque não é tão fácil como pensa. Vamos a estudar? Vamos estudar? Então, olha só, vou explicar aí no grupo as atividades, tá? Basicamente, atividades semelhantes a esses exemplos que eu fui explicando aqui para vocês. Assistam a videoaula, deixe aí o seu comentário. Essa videoaula tá lá no meu canal do YouTube. Aproveita para inscrever também lá no meu canal do YouTube, né? Que lá é a oportunidade onde você vai estar revendo, assistindo as videoaulas, tanto essas que são direcionadas para vocês, quanto as outras também, né? E aí lá também é um momento de interação entre nós. Então, um abraço, fica com Deus, se cuida aí em casa, logo logo estaremos juntos aqui na escola, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Hasta luego!